Olá, meus queridos alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Mais uma vez, professora Gorete Wozniak, mais uma aula de geografia. Vamos continuar aí pensando nas atividades econômicas e como tudo isso reflete no Brasil, no espaço geográfico brasileiro, enfim. Então, hoje a gente dá uma sequência nesse sentido, vamos retomar um pouquinho aquela ideia de mudanças na paisagem brasileira a partir das atividades humanas, certo? Mas antes disso, ali vamos aos recadinhos bem rapidamente. Primeiro, tenho aí o material de vocês em mãos, lápis, caderno, caneta, para acompanhar adequadamente a aula. Entrem lá no link número 1, respondam a atividade obrigatória e confirmem a presença de vocês ali, a frequência de vocês. Façam também os outros exercícios do aplicativo, a partir deles o professor consegue acompanhar vocês, verificar o que vocês estão fazendo. Se você tem dúvida, você pode mandar para o professor e aí acompanhamos ali o teu rendimento, certo? Aquele aluno que está com dificuldade de acesso ao aplicativo, que está acompanhando a aula só pela TV, vai fazer como as atividades? Entra em contato com a escola e aí pede o material impresso, resolve as atividades, devolve na escola devidamente identificado ali, tudo certo, o professor também poderá acompanhar teu rendimento, ok? Dito isso ali, o objetivo da nossa aula de hoje, identificar as relações entre sociedade e natureza e como isso se reflete nas paisagens brasileiras. Então, como essa relação da sociedade com o meio onde ela está inserida, com o meio natural, a maneira com que ela se apropria dos recursos, lembrando daquilo que a gente falou lá de atividades econômicas e do que é usado da natureza como matéria-prima, como que essa apropriação desses recursos transforma as paisagens. Então, essa é a ideia do que nós vamos trabalhar hoje, ok? E aí eu trouxe ali o conceito, essa característica do pensar nos termos da relação entre sociedade e natureza. Então, como isso acontece? Diz respeito às formas pelas quais as ações humanas transformam o meio natural. Olha que importante isso. Quando eu penso ali em sociedade e natureza, eu tenho que pensar no quê? Nas ações humanas que transformam o meio natural. É essa a ideia de relação sociedade e natureza, certo? E vão utilizar deste para o seu desenvolvimento. Então, transforma alguma coisa da natureza, muda esse meio natural e usa para o seu desenvolvimento, certo? Além do mais, diz respeito também à forma pela qual as composições naturais, aquilo que faz parte da natureza, seres vivos, relevo, clima, recursos naturais, interferem nas dinâmicas sociais. Então, quando a gente pensa em relação sociedade e natureza, é como se fosse uma via de mão dupla, de ir e vir. As ações humanas que modificam o meio natural e aqueles aspectos naturais que também influenciam nas dinâmicas da sociedade, certo? Então, pensando ali nos conceitos. E aí eu trouxe algumas palavras. Quando a gente pensa nessa relação entre a sociedade e a natureza, entre as atividades do homem e a natureza, e a alteração das paisagens. A gente viu lá no 6º ano o que são paisagens e tudo mais. E aí como isso se modifica a partir dessa relação? Gera o quê? O que a gente chama de impacto ambiental. O que é o impacto ambiental? É definido como qualquer alteração do meio natural, sejam propriedades físicas, químicas, biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas. Então, o impacto ambiental são as alterações dessas características naturais a partir que resultam das atividades humanas, né? Direta ou indiretamente, eles podem ser e podem afetar ali a saúde, a segurança e o bem-estar da população. Também podem afetar atividades sociais e econômicas, a biota, né, a vida ali como um todo, as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente e a qualidade dos recursos ambientais. Quando a gente fala de impacto ambiental, ele pode ser considerado como direto ou indireto, positivo ou negativo. Quando eu uso a palavra impacto ambiental, não quer dizer que ele é sempre negativo. Pode ser que alguma alteração que a sociedade faz no meio natural seja positiva. A construção de uma usina hidrelétrica, ela é positiva porque ela vai gerar energia para atender as pessoas, né? Ela vai causar um impacto ambiental, uma mudança naquele meio natural? Sim, mas ele é positivo porque vai ter algo ali para o desenvolvimento da sociedade. Mas
de modo geral, a gente sempre vai olhar com mais cuidado para a questão negativa do impacto ambiental. E aí eu trouxe um outro termo. Quando a gente pensa no lado negativo do impacto ambiental, a gente fala dos problemas ambientais. O que são eles? São aquelas mudanças no meio natural que degradam, que estragam esse meio natural, certo? Então tá ali. São os problemas que existem no planeta, esses problemas ambientais, como poluição atmosférica, das águas, queimada, desmatamento. Essa relação de problemas que mudaram de forma negativa aquele espaço geográfico, eu chamo de problemas ambientais, que aconteceram num determinado meio natural, certo? São cada vez mais frequentes e afetam a qualidade de vida do homem e também de outras espécies. Quando que eu digo que ele é um problema ambiental? Quando ele afetou negativamente a vida no planeta, certo? Aí a gente usa o termo problemas ambientais. A imagenzinha ali traz bem para nós essa ideia dos problemas ambientais, né? Um planeta ali que sofre com essas alterações negativas e aí todos os resultados ali das ações humanas que geram situações de estragar o meio natural, né? E aí eu digo que são problemas ambientais. Atividadezinha ali para a gente pensar nessa primeira parte de conceitos, desse entendimento. Primeiro ali, explique a diferença entre impacto e problema ambiental. E 2, escreva exemplos de problemas ambientais. Respondo e a gente já volta para corrigir.
Voltamos então ali com os exercícios que vocês tinham que pensar um pouquinho e responder ali, escrevendo mesmo, né? A diferença entre impacto e problema ambiental e exemplos de problemas ambientais no número 2. Então, o impacto ambiental é o quê? Qualquer alteração das propriedades do meio natural, certo? Podendo ser positivo ou negativo. Então, quando eu avalio a ideia de impacto ambiental, eu avalio com essas características aqui. Alterou o meio natural, não quer dizer que vai ser negativo, vai ser 100% negativo, né? E quando eu digo problema ambiental, são alterações que prejudicam o meio ambiente. Então, a grande diferença é essa. O impacto é uma alteração nas propriedades do meio natural, mas em alguns casos ele é positivo. Quando eu já uso o termo problema, é uma situação que se agrava ali das alterações desse meio natural. E aí, exemplos de problemas ambientais, eu coloquei 2 ali, poluição e desmatamento. Poluição pode ser das águas, pode ser do ar, pode ser do solo, pode ser a poluição sonora, visual, enfim. Todas essas são características, principalmente nos grandes centros, nós encontramos ali os diferentes tipos de poluição. Quando a gente fala dos grandes centros urbanos, das cidades, a gente encontra ali uma vasta quantidade de características, né, que nos levam a entender esses diferentes tipos de poluição que acontece, que isso são problemas ambientais, ok? Então, explicadinho ali as duas. E aí o Brasil é um país que enfrenta muitas ameaças em relação ao meio ambiente. Um dos pontos de acontecer isso é dele ter ainda áreas de floresta, ter algumas características naturais ali preservadas e por isso qualquer mudança que aconteça ali pode gerar problemas, portanto, essas áreas, como por exemplo a Amazônia, vive em constante ameaça de mudanças nas suas características naturais, né? De acordo com uma pesquisa realizada pelo IBGE, 90% dos municípios brasileiros apresentam problemas ambientais. O que nós temos que entender aqui? Onde está a maior concentração ali, principalmente nas cidades, né? Nós vamos ter graves problemas ambientais ali, mudanças muito significativas na paisagem, já que o nosso tema de hoje é o que pensar nas mudanças na paisagem relacionadas com a própria atividade humana. Então, quais são elas e onde elas acontecem? Entre os mais relatados ali desses problemas ambientais do Brasil, nós vamos ter queimadas, o desmatamento e o assoreamento, que aí a gente vai falar um pouquinho de cada um deles, né? Quando eu penso nas queimadas, né? São usadas para fazer limpeza do terreno. A queimada ela é uma técnica da agricultura muito antiga, né? Então, em algumas áreas da agricultura mais tradicional, se utiliza essa técnica da queimada. O que pode acontecer? A perda do controle sobre essa queimada e aí ela avança em direção a outras áreas, áreas de florestas, em direção às casas, enfim, pode trazer sérios problemas ali. Qual era a ideia de fazer as queimadas ali? Renovar as pastagens e facilitar a colheita de produtos como a cana-de-açúcar. Então, se fazia ali, né, hoje bem menos do que antes, mas se faziam as queimadas ali. Ela é prejudicial ao ecossistema, aumenta problemas como a erosão, né, estraga ali o solo, a vida dos micro-organismos que estão ali no solo ou naquelas plantas, naquela área, com a queimada vão ser queimados. Então, você está matando aquele micro-organismo ali e retira nutrientes, além de causar ali a poluição atmosférica. A fumaça que é causada ali pelas queimadas gera sérios problemas na atmosfera, no ar, enfim, como um todo. Então, vejam a importância da gente pensar nessa questão das queimadas, né? Existem queimadas em algumas áreas do Brasil que ocorrem em função do clima seco, que começam de forma natural ali por causa das temperaturas, enfim, mas que muitas vezes, de modo geral, a gente fala dessas que são técnicas para limpar o terreno. E aí tudo isso pode trazer sérios problemas em todos os sentidos que a gente viu. O assoreamento, o que é o assoreamento? Acontece com o acúmulo de sedimento em ambientes aquáticos. Então, eu tenho o quê? O que é o sedimento? Vamos pensar na areia como um exemplo de sedimento. Ele é transportado pela água da chuva e vai se acumular no fundo do leito de um rio. Isso vai fazer com que o rio fique mais raso. Então, eu estou falando de assoreamento.
O rio mais raso, num período em que chover mais, ele vai transbordar mais facilmente. Se esse rio passa por uma cidade, por exemplo, o que ele vai trazer ali de consequências? Inundações, enchentes, todos aqueles problemas que a gente vê, né? E vai, inclusive, obstruir ali o curso natural. O assoreamento ele vai obstruir o curso natural em áreas de agricultura, onde o solo fica sem cobertura vegetal, né? Não tem nada plantado, tá aquela terra solta. Também esse material vai ser transportado e vai ser levado principalmente para os rios e vai causar o que a gente chama ali de assoreamento. Então, são mudanças nessas paisagens a partir das atividades desenvolvidas pelas pessoas, né? Causam prejuízos ali a questão da água, né? O consumo e levam poluentes também nesse transporte, certo? E ainda continuando ali entre os problemas ambientais, o desmatamento. Acontecem por vários motivos, vamos falar de alguns, né? Quais são? Então, nós vamos ter ali a ampliação da agropecuária, precisa aumentar a área cultivada. O que vai fazer? De modo geral, derruba a vegetação natural, a vegetação nativa. Isso é desmatamento, retirar aquela vegetação, né? Extração de madeira para uso comercial, então retira essa madeira e vai utilizar para venda, para fabricação de alguma coisa, né? A criação das hidrelétricas, a mineração e a expansão das cidades. Quando surge lá um loteamento novo em uma cidade, né? Se tem alguma vegetação ali, de modo geral, ela é retirada para que sejam feitas as ruas, a divisão dos lotes, enfim. Tudo isso faz parte dessa ideia ali de mudanças na paisagem, certo? A partir das ações humanas. E aí nós vamos ter ali o que o desmatamento prejudica o ecossistema de diferentes formas. Também provoca erosão, agrava a desertificação. Se eu tenho áreas sem vegetação, esse solo vai ficando cada vez mais seco, influencia no regime de chuvas e tudo isso vai tornando aquela área menos produtiva ou com menos vegetação, né? Altera ali o regime das chuvas, reduz a vida, reduz a quantidade de espécies vivas naquela área e também ocasiona o assoreamento dos rios, certo? E aí, continuando ali com essa ideia, agora vamos detalhar um pouquinho cada um dos problemas ambientais que a gente pensou ali, né? A poluição do ar por gases gerados principalmente pela queima de combustíveis fósseis é um problema que nós temos na paisagem brasileira, nas atividades que são desenvolvidas no Brasil. E a imagem ali traz bem para nós essa ideia dessa concentração de gases poluentes na atmosfera. Principalmente em áreas mais industrializadas e em áreas que você tem concentração de população e de fábricas, vai gerar isso, porque daí é onde se utiliza mais os combustíveis fósseis, né, que são, como por exemplo a gasolina e o diesel, que são derivados do petróleo, fazem parte desse conjunto que a gente chama combustíveis fósseis. Cerca de 36% da matriz energética do Brasil, ou seja, das fontes de energia do Brasil, é constituída por combustíveis fósseis, principalmente petróleo e carvão mineral. Para as fábricas, para os veículos, para os aviões, para tudo isso a gente utiliza ali uma boa parte de combustíveis fósseis e um dos principais problemas é a poluição atmosférica. As queimadas ali, como a gente já falou, né, para ampliar a agricultura é considerada de baixo custo e por isso ela é utilizada, né, conhecida pela rapidez com que queima rapidamente ali já limpou o terreno, mas as consequências são muito negativas também e aí nós temos ali algumas características dessas consequências, né? Como a perda da vida, das características naturais, do que tem de positivo naquela área ali, quando você faz uma queimada você acaba perdendo. Consequências ali nós vamos ter o quê em relação às queimadas? Alteração no equilíbrio dos ecossistemas, desertificação, circulação das águas superficiais e subterrâneas mudam ali em função das queimadas, né? Diminuição da biodiversidade, emissão de gases poluentes, tem outros relacionados, a gente podia falar de muitos outros que são consequências ali das queimadas, ok? Atividadezinha ali. A prática das queimadas pode alterar drasticamente o equilíbrio do meio natural, além de poluir a atmosfera, prejudicar a água e o solo. Essa afirmação é o quê? Verdadeira ou falsa? Façam rapidinho lá e já voltamos para corrigir.
Voltamos então ali com o exercício sobre aquela afirmação ali em relação às queimadas, que muda drasticamente o equilíbrio do meio natural, polui a atmosfera, prejudica a água e solo. Essa afirmação é verdadeira, certo? Então, ela ocasiona tudo isso mesmo. E aí, continuando ali, pensando nessa ideia dos impactos ambientais, das atividades humanas, eu trouxe um exemplo ali do Cerrado, que é a segunda maior formação vegetal do Brasil, né, que compreende uma boa parte da região central ali do Brasil. E aí nós temos alguns dados ali que ele apresenta uma diminuição da sua antiga área, né, restando apenas 2% de parques e reservas. E as queimadas são um fator muito recorrente que acontece sempre nas regiões ali onde tem cerrado e acaba prejudicando e fazendo com que se tenha perda ainda maior dessa vegetação, né? A pecuária extensiva e a agricultura mecanizada, como soja, milho e algodão, também causam a destruição das formações de cerrado. Então, são as atividades econômicas. Elas são importantes? Claro que são, a gente viu lá nas questões de atividades econômicas, mas não há um equilíbrio ali entre o meio natural e o desenvolvimento das atividades econômicas. E tudo isso vai causando a degradação desses espaços, certo? E aí vamos pensar ali num outro tipo de problema ambiental, que é a poluição do solo. Então, nós temos tipos de poluição do solo. Primeiro ali, detritos da vida urbana, aquilo que é produzido a partir das atividades nas áreas urbanas, nas cidades, né? Principalmente o que vai causar? A poluição desses solos, né? E o que causa a poluição dos solos? É a quantidade de lixo das grandes cidades, que muitas vezes é depositado de forma inadequada em determinadas áreas. Então, a maneira com que o lixo é armazenado ou é depositado nas cidades vai ocasionar ali a poluição do solo. Os depósitos ilegais de despejos industriais, então aí é a questão das indústrias que descartam indevidamente metais pesados ou outros elementos ali que vão poluir o solo e depois, consequentemente, vão poluir a água também. É outro problema sério que nós temos ali na questão da poluição. Os agrotóxicos e a adubação incorreta. Então, nas áreas rurais, nós também temos o problema da poluição do solo, né, da contaminação do solo, com o uso de agrotóxicos e de adubos de forma incorreta, né? São os principais vilões ali, porque são utilizados em grande quantidade e isso acaba ficando acumulado ali no solo, certo? Então, são alguns problemas ali. Outra questão que nós vamos ter é a poluição da água. E no caso do Brasil, o que mais chama a nossa atenção quando a gente pensa nas mudanças das paisagens, a partir das atividades humanas e nesses problemas ambientais gerados por isso, nós falamos da poluição das águas, da poluição dos rios brasileiros. Os rios que ficam ou que cortam grandes cidades, grandes centros urbanos, são os que mais sofrem em termos de acúmulo de lixo nessas áreas, de despejo de resíduos industriais, de esgoto doméstico não tratado. Então, todas essas são características que vão poluir essa água ali. E aí o IBGE fez um ranking ali dos rios mais poluídos do Brasil, né? Então, nós temos, ali tem 10, mas eu trouxe só 5, só para a gente conhecer pelo menos os 5 ali, né? Em primeiro lugar, o rio Tietê. Em segundo lugar, o rio Iguaçu. Vejam, vamos chamar a atenção aqui para a questão do rio Iguaçu. Mas ele é poluído inteiro? Não. É na parte que ele corta um grande centro. Tanto o Tietê quanto o Iguaçu e os outros exemplos aqui têm essa característica. E aí depois ele vai recebendo mais água de outros afluentes e acaba ali a própria água se autolimpando, vamos dizer assim, né? Mas nas áreas onde eles passam, no caso do rio Iguaçu, região de Curitiba, e do rio Tietê, região de São Paulo, que são grandes centros urbanos, que têm muitas atividades da sociedade, eles acabam ali apresentando o elevadíssimo grau de poluição, tá? E aí eu trouxe ali uma foto do Tietê, né? Então você vê, primeiro que ele nem tem muita vegetação em volta, ele já é dentro ali de uma calha de cimento quase, e aí todo o material que aparece aqui na imagem mostra para nós essa ideia da poluição. A água é totalmente poluída, não pode nadar, não pode consumir, não pode praticar nenhum esporte aquático ali, por causa do nível de poluição
dele nesta porção ali dele, né? E aí avenidas ali, toda a questão que gera resíduos, que gera lixo que vai poluir toda essa parte de água, ok? E aí, em relação aos biomas brasileiros, pensar nessa questão da poluição ali, nós vamos ter muitos deles com riscos, né? Os dados divulgados em relação à Mata Atlântica é os que mais chamam a atenção, por isso que eu trouxe eles para vocês. Em 2017, 4% dos rios que cortam esse bioma tem água boa. Somente 4% dos rios que cortam as áreas de Mata Atlântica que tem uma água boa, uma água considerada ali não poluída. Os demais apresentam uma grande quantidade ali de poluição, né? Aí nós vamos ter os que são considerados regular, com água regular ali 75% e ruim e péssima 20%, certo? O Cerrado é também um bioma que sofre com a questão da poluição. Então, os dois que nós falamos, Mata Atlântica e Cerrado, que são elementos naturais e que têm todas essas mudanças ali, certo? O desmatamento ali, imagens para ilustrar o que a gente falou sobre ele, o corte ilegal de madeira, ali é da mata de araucária, então nós vamos ter vários fatores negativos para o meio ambiente quando a gente tem a derrubada da vegetação nativa. E aí eu trouxe também, se eu derrubo para comercializar essa madeira, é preciso pensar nos problemas ambientais que são gerados a partir desse desmatamento, dessa retirada da vegetação. E principalmente a retirada da vegetação nativa, porque ela vai afetar todo um equilíbrio natural daquele meio ali, né? E muitas vezes nem é tão necessário retirar toda aquela vegetação. Existem os chamados planos de manejo e outras formas mais sustentáveis que vão agredir menos o meio ambiente e que podem ser feitas para atender as necessidades humanas também, certo? E aí mais uma imagem ali, neste caso aqui é da região da Amazônia, né? A derrubada de vegetação nativa e aqui no outro lado da floresta de araucária, então as duas que sofrem ali com a questão do desmatamento, né? As reservas de áreas de araucária já estão muito reduzidas nos estados do sul do Brasil, que é onde ela está presente, tanto no Paraná como Santa Catarina, em uma porção do Rio Grande do Sul, que tinham áreas cobertas por floresta de araucária, hoje já tem só pequenos remanescentes e graças a algumas leis aí de proteção ambiental, né? Então, bem importante pensar nisso ali. Ainda nessa relação ali de problemas ambientais, nós temos a questão da falta de água e que isso é um problema bem atual, influenciado, claro, pelo regime de chuvas, por um desequilíbrio até, vamos dizer assim, nessa questão, mas principalmente o que nós vamos ter? O uso irracional, que é o desperdício, a contaminação e a poluição dessas áreas onde são feitas as coletas de água para consumo. Então, tudo isso tem que estar em equilíbrio para que a população possa ser atendida em relação ao consumo da água. Se eu tenho alguma mudança aqui, eu vou afetar essa quantidade de água disponível e, portanto, é a própria população que vai ter menos disponível essa água para consumo, certo? Então, bem importante. O que nós vamos ter ali de fatores que motivam a falta de água, né? As secas, que é uma característica natural, a poluição e a má distribuição do recurso. Outro fator importante, o Brasil tem abundância de água, mas o que nós vamos ter? Áreas onde eu tenho muitos rios com muita água e outras áreas que naturalmente são mais secas. Só isso já reflete essa diferença de disponibilidade de água. E aí, se eu tenho a questão da poluição, da contaminação, é um outro agravante, né? Ali o consumo de água no Brasil. Então, quem mais consome? A agricultura, 72%. Depois nós vamos ter ali consumo animal, 11%. Consumo urbano, 9%. A indústria, 7%. E o consumo rural, 1%. Entendendo aqui que a agricultura é o setor que mais consome água no Brasil, tá? E como nós usamos na nossa casa? Como é o nosso consumo de água em casa? Então, eu coloquei aqui um gráfico que mostra para nós o exemplo ali em cada um dos lugares da nossa casa. O que nós usamos? No chuveiro, 20%, para lavar roupas, 17%, para o vaso sanitário, lá, 24%. Então, são grandes quantidades de água consumidas ali nas nossas casas, né? E aí, vamos pensar um pouquinho nesse sentido ali. Trouxe
atividadezinha que vocês vão fazer a leitura ali sobre a questão ambiental. Deve ser compreendida como um produto da intervenção da sociedade sobre a natureza. Diz respeito não apenas a problemas relacionados à natureza, mas às problemáticas decorrentes da ação social, que é tudo que nós falamos até aqui, né? A partir do que está escrito ali acima, pode-se concluir corretamente que os problemas ambientais globais residem ou estão onde? Responda, a gente já volta para corrigir. Voltamos então ali com a atividadezinha, o exercício que ficou para vocês analisarem a afirmativa que a gente leu e responder corretamente, né? Sobre o que está dito ali em cima da questão ambiental, que deve ser compreendida como um produto de intervenção da sociedade na natureza. Então, isso é uma afirmação. Diz respeito não apenas aos problemas relacionados à natureza,
mas as problemáticas decorrentes da ação social. Então vamos entender aqui. Tem as questões que são próprias da natureza, né? Que envolvem ali o meio ambiente, mas as problemáticas decorrentes da ação humana, que é o que interessa para a nossa aula hoje. Quais as mudanças na paisagem acontecem a partir das atividades humanas no Brasil? Isso que nós pensamos. Então, é o que diz ali para nós. Qual a alternativa que responde adequadamente ou que tem a ver com a afirmativa ali de cima? A forma como o homem em sociedade se apropria da natureza. A maneira como o homem se apropria da natureza tem a ver com as questões ali, com as problemáticas decorrentes da ação social, certo? Agora, a outra atividadezinha ali, vocês vão, primeiro copiem no caderno, eu vou dar um tempinho para vocês copiarem ela no caderno, porque aí depois, vocês tendo ela no caderno aí, na sequência vem o outro slide que é a continuação da atividade, certo? Então, copiem no caderno, eu dou um tempinho e já voltamos para seguir ali com o exercício.
Voltamos então ali com o tempinho que vocês tiveram para copiar o exercício. Então, copiaram ali a questão e as alternativas, certo? A questão colocada em debate na charge. Então, agora eu vou deixar a charge para vocês analisarem bem as informações dela e aí vocês vão escolher qual das alternativas aqui é correta a partir da análise que vocês fizeram da charge, certo? Então, eu vou deixar ali ela agora, copiaram no caderno, agora vocês podem avaliar. O que que diz a charge ali? Então, tem uma imagem ali do prédio, né, e os construtores, é a construção civil, né, uma exclamação. E depois ali embaixo tem uma outra imagem, né, do material sendo descartado ali, que veio lá da construção, é a destruição, você viu? Então, façam uma análise aqui do que está na pergunta que vocês copiaram no caderno e a gente já volta para corrigir e finalizar a aula.
voltamos ali com um exercício que ficou para que vocês fizessem a análise, né? Então, copiaram no caderno, tinham as alternativas e a charge para que vocês pudessem fazer a leitura e tirar ali as informações para ajudar vocês na resposta, né? Então, o que nós vamos ter ali de resposta certa para essa charge? A questão colocada em debate na charge. Qual é a questão? Considerando as alternativas que vocês tinham lá. O descarte irregular de lixo e os impactos ambientais e sociais implicados nesse descarte, né, que tem a ver com esse descarte do lixo. Então, eu tenho ali algo de mudança na paisagem, que são as construções, mas e como é descartado todo esse lixo que é produzido até pela própria construção ali? Então, esse é um problema, o descarte irregular, porque está sendo jogado ali a céu aberto, né? E aí, os impactos ambientais que ocorrem aqui e os sociais também, porque tem pessoas que vivem naquela área ou próximo daquela área e que estão vendo toda aquela mudança no meio que eles estavam acostumados a ser diferente. Então, aqui nós vamos ter um impacto ali. E aí, como consequência, provavelmente, poluição do solo, a poluição de algum curso d'água que tem ali por perto. Então, são todas aquelas características que a gente estudou em relação às mudanças na paisagem, certo? E aí, para concluir, o que eu trouxe ali? Independente da forma como se estabelece essa relação entre a natureza e a sociedade, é preciso entender que os seres humanos precisam conservar o espaço natural, sobretudo no sentido de garantir a existência de recursos e dos meios, né, inerentes a ele para as sociedades futuras. A evolução das técnicas nesse sentido, né, ou nesse interim, precisa acontecer no sentido de garantir essa dinâmica. Então, é o equilíbrio do meio natural com a maneira como a sociedade se apropria e muda este meio natural que vai garantir ou não a existência de recursos para as gerações futuras. Essa é a reflexão que tem que ficar da nossa aula de hoje, certo? Então, assim, espero ter contribuído no que a gente queria tratar hoje, que vocês tenham entendido. Dúvidas, perguntem lá no aplicativo e voltamos na próxima aula. Um abraço e até lá.